O Comitê de Cidadania, composta pela ASIAP, Associação Empresarial de São José dos Pinhais, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção São José dos Pinhais, Observatório Social de São José dos Pinhais e entidades parceiras, trazem para toda a comunidade são joséense a apresentação das propostas dos candidatos que possuem domicílio eleitoral em São José dos Pinhais. O evento presencial será gravado para publicação nas redes sociais, sendo várias entrevistas no mesmo dia, com pequena presença de público, porém sem abrir para outras perguntas, senão as pré-determinadas pelo Comitê de Cidadania. A ordem das apresentações dos candidatos ocorreu por meio de sorteio, realizado no dia 15 de setembro do corrente ano, às 17 horas, na sede da ASIAP. Em seguida, encaminhamos aos candidatos a carta-convite, contendo todas as regras de participação. O tempo de apresentação será da seguinte forma: 6 minutos para a apresentação do candidato, 3 minutos sendo o tempo de resposta para a primeira pergunta, 3 minutos o tempo de resposta para a... 3 minutos tempo de resposta para a primeira pergunta, 3 minutos tempo de resposta para a segunda pergunta, 3 minutos considerações finais do candidato. Gostaríamos de agradecer ao senhor candidato Silvio Santo em aceitar nosso convite e permitir que as entidades civis organizadas a conhecerem suas propostas. Não estamos aqui para constranger nenhum candidato ou pedir que prometa algo que sabemos impossível de cumprir. Estamos aqui para oferecer nosso apoio àquele que poderá ser o futuro representante. Nesse momento, para iniciarmos e já conhecer um pouco mais sobre o candidato, iniciamos com a seguinte pergunta. O senhor candidato poderia se apresentar e explicar os motivos que o movem a candidatar-se a deputado estadual? Muito bem, Luciano, muito obrigado. Inclusive, meus parabéns pela organização do evento, né? E eu trouxe aqui uma apresentação para nós termos aí uma sequência lógica, né, de quem é o Silvio Santo e as razões que me trazem a esta candidatura. Muito obrigado aos presentes e às pessoas que estão nos assistindo também. O meu nome é Silvio Santo, né? Eu sou natural da cidade de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. Cheguei na cidade de São José dos Pinhais em 1996. E aí vou discorrer um pouquinho sobre essa trajetória. Eu sou católico, sou casado, nome da minha esposa é Daniele, tenho 2 filhas, a Maria Clara e a Cecília. Tenho uma formação acadêmica em administração de empresas e também uma especialização em engenharia de produção. Eu estou no 2º mandato como vereador na cidade de São José dos Pinhais e atualmente estou presidindo a Comissão de Saúde e Assistência Social, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. E as pautas que eu trabalho na Câmara Municipal é a família, a valorização da vida, a pessoa com deficiência, né, os direitos da pessoa com deficiência. Tudo isso permeado pela dignidade da pessoa humana. Eu tenho uma atuação conservadora no meu mandato aqui na cidade de São José dos Pinhais. E eu trouxe aqui o exemplo de algumas leis aprovadas de minha autoria dentro dessa temática, que é o Programa de Prevenção contra o Aborto, o Dia do Nascituro, a Semana de Valorização da Vida e da Família e a expedição de declaração de óbito em caso de óbitos fetais. E tem algumas outras leis aí aprovadas também. Aqui, seguindo esta mesma temática, essa lógica, eu trouxe a exposição aqui de algumas leis que está dentro da ótica do viés de defesa da dignidade da pessoa humana. São várias leis, eu não vou discorrer sobre todas elas, mas tem algumas aqui sobre o parto humanizado, o agendamento de consultas por telefone para idosos, crianças, pessoas com deficiência, né, etc. E também ali o Dia do MOB, que é o método de ovulação Billings natural, um planejamento familiar natural. Além dessas, são mais 24 leis aprovadas em 5 anos e meio de mandato. Aí. Estou indo para o 6º ano. E tem um trabalho técnico, né, fiscalizando aí o executivo, etc. Consegui auditar aí 125 milhões de reais em contratos, processos licitatórios aqui no município. Então, esse é o Silvio Santo. Acho que está bem parecido, né, Luciano? Estou candidato a deputado estadual. E o que esperar aí do Silvio Santo, né, em um
mandato dentro do Legislativo Estadual. Exercer uma função de um parlamentar de forma estratégica e construir a representatividade forte dos municípios, com respeito, né, de forma a voltar a atenção do governo para as necessidades aí do município. E defesa dos valores e princípios conservadores. Esta é a minha identidade aí política, né? Então, eu estou sempre combatendo a ideologia de gênero e outras doutrinações ideológicas aí contra as nossas crianças. E atuar de forma harmônica e independente, fiscalizando, auditando aí os contratos públicos e apresentando as proposições que estimulem a ética, né, e um mandato aí com eficiência também na Assembleia Legislativa, né, com transparência das ações governamentais. Eu trouxe aqui também aquilo que eu apoio e aquilo que eu sou contra. Então, eu sou a favor da vida, da família, da liberdade, sou um patriota, defendo a fé, a propriedade privada. E sou contra o aborto, a ideologia de gênero, legalização das drogas, contra a corrupção, contra o comunismo e a censura também. Esses são os meus valores, né? Deus, como eu disse, eu sou católico, tenho Deus aí acima de tudo na minha vida, pátria, família, vida, liberdade, ordem, né? E como todo cidadão de bem, anticorrupção. E aqui eu trouxe também os candidatos pelos quais eu tenho um alinhamento político aí de valores, né? Que todos vocês já conhecem. Então, está aí também os meus contatos e minhas redes sociais. E seria essa a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, candidato. A segunda pergunta. Isso, deixa aqui. Obrigado, Luciano. Silvio, por que São José dos Pinhais necessita de um deputado estadual? Luciano, são várias as razões, né, porque a nossa cidade precisa fortalecer a representatividade na Assembleia Legislativa. Nós temos gargalos aqui na cidade de São José dos Pinhais que eu entendo que só com força política no Estado nós vamos conseguir destravar e resolver. Eu vou citar aqui alguns exemplos que eu entendo necessários. Um deles é as obras da Copa, né? A famosa obra da Copa, que a longo prazo não se resolve, as coisas não andam. E eu, enquanto vereador, sou muito cobrado, porque eu moro próximo aqui da Avenida das Torres. E as pessoas dizem, mas vereador, você precisa ajudar a resolver isso. E eu digo assim, você está corretamente na sua cobrança, cobrando um agente público, político, mas esta é uma competência exímia de um deputado estadual. Nós precisamos bater na porta do Legislativo Estadual. E aqui está uma das razões, né? Ontem mesmo eu falava disso na Câmara Municipal. Agora São José dos Pinhais está próximo a ter um hospital, quer construir um novo hospital, na verdade. E aí, será que o município vai ter condições de bancar, de custear esse hospital? Nós vamos precisar de ajuda do Estado. E aí está também, dentro da articulação que um deputado estadual deve fazer, procurar trazer os olhares do governador para a cidade e auxiliar nessas proposições, nessas necessidades do município, né? E a questão dos pedágios também, que nós temos praça de pedágio aqui, e tantas outras questões, né, Luciano? Que são muito pertinentes e importantes, né? De fato. Candidato Silvio, na Assembleia Estadual, as entidades que representam as empresas do Paraná vêm constantemente lutando a favor da desoneração tributária, fim dos privilégios e desburocratização. Na área tributária, recomendamos o fim da DIFAL, diferença entre as alíquotas de imposto de ICMS, e a correção na tabela do Simples no âmbito estadual. As associações empresariais, como a SIAP, que representa principalmente as micro e pequenas empresas, gostaria de saber do candidato se as pautas encaminhadas ao governo pela sociedade civil organizada terá seu apoio ou dependerá da posição partidária. Sabe, Luciano, eu procuro sempre o diálogo, né? Eu procuro sempre ouvir os dois lados. E quando nós tratamos dessas pautas, principalmente que afetam o desenvolvimento, né, do comércio, o desenvolvimento econômico, porque hoje o empresário, o micro e pequeno empresário, ele tem uma carga sobre ele, inacreditável, um negócio enorme. É um peso muito grande. Nós dizemos que, principalmente o micro e pequeno empresário, ele é um herói no Brasil. Ele precisa se desdobrar para manter as suas contas em dia e tal.
E o Estado tem uma corresponsabilidade aí, ele precisa olhar, ter um olhar muito mais próximo da realidade, né? E não só simplesmente ficar impondo tributos, enfim, que dificulta. A maioria das micros e pequenas empresas, elas não têm uma vida longa no Brasil, né? Normalmente elas encerram as suas atividades nos primeiros anos de vida. Então nós precisamos, de fato, tratar esse assunto com seriedade. Eu, dentro aqui do município, fiz um trabalho para saber sobre o impacto da pandemia nas atividades aqui econômicas do nosso município. E conversei com muitos empresários, com os comerciantes, etc. E eles reclamam muito disso, que o Estado não dá subsídio, não dá suporte. Então, assim, eu sempre prezo por um trabalho dentro daquilo que traz a nossa Constituição Federal, Luciano. O Poder Legislativo ele tem que ser harmônico e independente. Então, eu vou sempre tratar as coisas dessa forma. E o Legislativo ele representa o povo, é a sociedade que ele representa. É a casa do povo. Então, eu sempre vou trabalhar olhando para as necessidades das pessoas, sobre uma ótica de tratar os assuntos com responsabilidade. Nós sabemos que precisa acontecer uma deliberação, aprovação, posicionamento com muita responsabilidade. Então, dessa maneira que eu estou sempre aberto ao diálogo e me posicionar conforme aquilo que eu acredito. Eu vou dialogar com o partido, mas o partido vai ter que me convencer se de fato a pauta que ele apresenta condiz com a necessidade das pessoas. Obrigado. Candidato Silvio, você tem 3 minutos para suas considerações finais, por favor. Obrigado, Luciano, e a todos, né, que estão aí nos acompanhando. O que esperar aí do Silvio Santos sendo eleito e na Assembleia Legislativa? As pessoas podem esperar de mim um trabalho sério, honesto, um trabalho que vai versar pela dignidade da pessoa humana. Como eu dizia agora há pouco, né, uma atuação com uma forte representatividade dos municípios. Eu vou citar o exemplo da cidade de São José dos Pinhais. É um município que contribui muito para o Estado, e ele precisa ser reconhecido pelo Estado. Então é que está aqui a minha proposta de atuação junto ao governo, porque ele precisa olhar com muito carinho por essa cidade e outras cidades, inclusive da região metropolitana, que estão contribuindo e que precisam ser atendidas, ser observadas. Podem esperar do Silvio Santos na Assembleia Legislativa um trabalho digno, um diálogo sério, independente, fiscalizador. É essa pauta que eu procuro e devo atuar dentro da Assembleia Legislativa, a exemplo do meu trabalho aqui em São José dos Pinhais. A melhor maneira é fazer o debate público de uma forma coerente, né, levando as atribuições do Legislativo de uma forma séria, versando por aquilo que já preza a nossa Constituição, como eu dizia. Hoje, quando um candidato se apresenta de uma forma independente, algumas pessoas se assustam, mas nós estamos simplesmente cumprindo o que é constitucional no nosso país. Seria de se assustar quando um candidato se apresenta com uma oposição cega, ou às vezes com uma base cega também. Não é a função do Legislativo. O Legislativo precisa atuar de uma forma harmônica, com um diálogo sério, né? Então eu vou sempre defender a vida, defender a família, os nossos valores, os nossos princípios morais. É isso que eu pretendo fazer na Assembleia Legislativa, a exemplo daquilo que eu tenho como pauta, como valor pessoal, de vida. E a exemplo do trabalho que eu já realizo aqui na cidade de São José dos Pinhais. Eu sei que hoje o meu partido é um partido da base do governador, eu estou no Republicanos, mas eu estarei na Assembleia Legislativa, se assim for da vontade de Deus, e se as pessoas permitirem que assim eu esteja lá, fazer um trabalho da mesma natureza com que eu realizo aqui na cidade de São José. Sério, com diálogo junto ao Executivo e também interno com o Legislativo, buscando ouvir as cidades, os gargalos que precisam ser destravados nas cidades e levar isso como articulação política junto ao governo do Estado. Eu sou o Silvio Santos, o meu número é 10110 e eu estou à disposição de todos e conto com o apoio, conto com o voto de todas as pessoas que estão nos assistindo, Luciano. Obrigado.
Senhor candidato, é de conhecimento da existência de um termo de compromisso que o Comitê de Cidadania desenvolveu. Gostaríamos de saber se é do teu interesse assumir e assinar esse termo. Luciano, eu tive acesso ao documento que foi encaminhado para mim anteriormente, fiz a leitura, e é um documento coerente, um documento que visa, de fato, esse compromisso daqueles que assumem um cargo público, e é isso que nós precisamos demonstrar aqui no nosso país. Eu estou de acordo e irei assinar o documento, sim. Muito obrigado. Por favor. Obrigado. Candidato, agradecemos a sua presença. Candidato Silvio Santo. O Comitê de Cidadania acredita que somente por meio do voto consciente e responsável é possível haver melhoria na política brasileira. No próximo dia 2, orientamos para que votem candidatos preparados, com conhecimento em gestão pública. Além disso, que sejam honestos, ficha limpa e comprometidos com os anseios da população e do setor produtivo. Muito obrigado.